para pessoas do continente africano, né, de Moçambique. Na verdade, enfim, é interessante essa troca também, né? Aqui no Brasil, né, tem bastante gente. Mas já teve uma... Pode falar? Ok. Não, eu quero saber, já teve uma oportunidade de estar aqui em Moçambique para fazer uma das suas apresentações? Não, nunca tive, não. Nunca saí do Brasil, não. Opa, vamos lá tentar ver se nos nossos intercâmbios acadêmicos podemos tentar puxar, porque acho que seria interessante uma abordagem, uma apresentação cá em Moçambique e tentar criar essa sinergia entre as culturas. Eu também acho. Como faço parte também de uma instituição acadêmica e temos tido parcerias com instituições que nesse momento já percorremos em Portugal e acho que poderá já ser uma altura de pensarmos atravessar o Atlântico, né, para trazermos um pouco a nossa cultura e vocês também beber um pouco e bebermos muito da nossa experiência. Ela acabou de dar a indicação. Sim, ela diz que estamos ao há vivo, uma senhora, né? Sim, o senhor que tem que moderar-nos para podermos estar no ar. Mas ainda não estamos no ar porque mesmo entrei na página do Facebook oficial que fará a transmissão e temos que ainda aguardar pela moderação para podermos colocar no ar. Então a gente começa eu falando um pouquinho, me apresentando, e depois a gente pode entrar no tema do trabalho, né? Exatamente. Beleza, exatamente. Tá bom. Tem uma pessoa, não sei se a gente está no ar. Uma pessoa não, comentou. O comentário aqui de uma pessoa, mas ela está, né, tá ligada lá, né? Mas ainda não está vendo nada. Tá bem, tá bem. E eu não sei, antes de eu entrar, não estava com alguém a moderar aqui o painel? O Eduardo, eu tinha falado com ele. E saiu? O Eduardo está falando, amigo, estamos no ar. Olha a mensagem dele aí. Ele está dizendo isso. Deixa-me cá ver. Sim, já consegui perceber. Bom, então acho que já podemos iniciar. Não conseguia ter mesmo o sinal de estar no ar. Muito bem. Douglas, acho que podemos já dar início à nossa... Esta, eu diria que será a nossa conversa. É verdade que leva-nos algum tempo por causa das limitações de tecnologias. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer por ter aceito este grande convite e vai servir também para juntarmos alguma experiência sobre os dois mundos, África e Brasil. E, em primeiro lugar, eu queria recordar que estamos num ano muito atípico, em que os dois países também estão afetados com a questão de Covid-19, sobretudo, seja aí no Brasil, com uma população muito alargada e também os números têm aumentado cada vez mais. E enviar o nosso abraço e que tenhamos mais consciência e mais cuidado para com este flagelo. E também agradecer a todos que neste momento nos acompanham pelo mundo fora e dizer que nós hoje vamos falar sobre um tema um pouco controverso, mas também vai ser uma oportunidade para mim, porque
além de ser moderador, terei que aprender muito, que vai ser abordado pelo nosso agente, que é o Douglas Ludes. Ele é o professor docente de design e pesquisador, e tem um currículo muito invejável. Eu preferia que tentasse fazer a abordagem de aspectos mais importantes sobre o seu currículo, porque se for para eu mencionar, acho que levaremos um dia inteiro para falarmos do Douglas Ludes, pelo invejável currículo acadêmico e também a experiência profissional que tem. Douglas, eu queria lhe agradecer mais uma vez e pedir para que faça uma pequena súmula sobre o seu perfil acadêmico e um endosso daquilo que é a sua experiência profissional antes de entrarmos para a nossa pequena conversa. Boa tarde, né? Aqui no Brasil, aqui a gente está 1h30 da tarde, né? Eu acho que para vocês já é a noite, né? Então, boa noite, boa tarde, né? Para quem está assistindo a gente. Primeiramente, queria agradecer, né? Eu também fico muito feliz de estar aqui, né? Eu acho que é a primeira vez que eu participo aí de uma live, né? De uma videochamada internacional. Eu fico muito contente, né? Fiquei muito contente com o convite da Henriqueta, né? De estar aqui agora participando com o Adérito. Eu acho que esse foi uma coisa boa, né, que eu acho que me aconteceu durante a pandemia, né, se é que dá para encontrar alguma coisa de positiva, né, eu acho que esse contato que eu comecei ano passado, né, a partir de uma live, de uma videochamada, né, e aí comecei a entrar em contato com o pessoal, né, e aí conheci a Henriqueta, e aí surgiu esse convite de eu fazer essa apresentação aqui hoje para vocês, né, e eu fiquei muito feliz que um pouco... A gente aqui no Brasil, às vezes, a gente está muito isolado, né? A gente não tem esse contato, por exemplo, com os países africanos, por exemplo. E Moçambique, enfim, né? Outros países que falam a mesma língua nossa ainda, né? Assim, é uma comunicação muito fácil e, mesmo assim, há um certo obstáculo, né? Uma dificuldade da gente se aproximar, né? Então, eu fico muito contente, né? Por haver essa aproximação de estar aqui nesse momento. A minha formação, eu sou professor, mas não sou professor de design, né? Eu sou professor de história, né? Eu trabalho na rede pública aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Já sou professor há 10 anos, eu dou aula para jovens, né? De todas as idades, que a gente aqui chama de ensino fundamental e médio, né? E já há muito tempo que eu trabalho já como professor de história. Então, eu tenho uma formação em história e tenho uma formação em design gráfico também, né? A formação em design gráfico, além de tenho me dedicado também a uma formação acadêmica em design, né? A minha experiência profissional em design não é muito vasta, né? Então, eu tenho me dedicado mais a essa área acadêmica, né? E fiz o meu trabalho, né? O meu trabalho, né? O que eu venho discutindo um pouco é essa relação do design com a arte, né? Isso eu trabalhei essa ideia no mestrado, né? Em doutorado ainda estou começando agora, estou iniciando. Bom, e é isso, né? E os trabalhos que eu tenho, que eu já fiz, né, em design, né? Muitos foram ligados a movimentos sociais, né? As escolas que eu trabalhei, né? Esse trabalho com educação. Então, basicamente é isso, né? Eu agradeço aí o Adérito, né? Que falou do meu currículo, enfim, né? Eu acho que tem algumas coisas legais, enfim, mas eu acho que ainda eu estou começando ainda nessa área do design, né? Mais comercial do mercado, né? Tem uma dedicação maior do acadêmico. E aí, para hoje, né, a gente conversando, a gente achei interessante que fosse interessante eu falar desse trabalho que eu fiz sobre escravidão africana. Você quer falar alguma coisa, Adélio? Bom, exatamente, acho que podíamos partir exatamente para o próprio trabalho de escravidão africana. E primeiro queria perceber, uma vez que tem um percurso acadêmico na área de história, mas também acabou fazendo
uma sincronia com a arte e o próprio design. Então, eu estou aqui a observar três vertentes em que, nos seus trabalhos, acaba procurando criar um paralelismo, criar uma correlação e acaba também suscitando uma ideia de ser uma pessoa que inventa, que quer saber até que ponto essas três áreas podem se coadunar e avançar. Mas primeiro vamos para o tema do seu próprio trabalho. Qual foi a motivação, o que pretende trazer como dado novo para a sociedade, sobretudo a sociedade brasileira, porque depois poderemos encontrar alguns polos que possam nos ajudar também a fazer um enquadramento cá no nosso país. Sim, o trabalho, né, por conta dessa da minha profissão, né, dessa minha atuação como professor de história, né, então é algo que faz parte do meu ofício, né, em algum momento, né, eu tenho que apresentar um pouco da história da escravidão, né, no Brasil, né, africana, né, então é importante para a nossa história, né, enquanto brasileiros, né, compreender esse processo, né, que marca, né, o Brasil até hoje, né, então foram quase 4 séculos, né, de escravidão no Brasil, de recebendo africanos aqui no território, né, não só no Brasil, né, como toda a América. E aí, né, por conta desse meu trabalho, né, de professor, mas também por perceber, né, por reconhecer a importância que tem, né, esse tema ainda hoje, né, e de estar discutindo ainda pelas consequências, né, enfim, por todas as consequências que ainda hoje gera, né, nas nossas relações econômicas, culturais e sociais. E é uma oportunidade também, né, de conhecer um pouco mais, né, sobre a África, né, sobre o Brasil, né, então acho que tem pouco, essas seriam as motivações iniciais, né, e aí foi, né, fazendo pesquisa, né, me interessando pelo assunto pelo tema isso dentro da universidade mesmo, né, pelo tema de visualização de dados, né, que é um tema hoje muito que é importante, né, e é uma área dentro do design, da comunicação, que cresce muito, né, a ideia dos dados, né, hoje a gente está muito voltado, né, pensando esse novo mundo, né, essa sociedade, onde cada vez mais a gente vem produzindo dados sobre nós, né, a todo momento, as diferentes tecnologias que estão vigilantes, controlando, captando dados, e esse é um tema que é importantíssimo hoje para a gente pensar o mundo de hoje, né. E aí, lendo um pouco, né, fazendo uma disciplina na universidade sobre dados, visualização de dados, surgiu a oportunidade de fazer um trabalho, né, sobre dados, né, visualização de dados. E aí, né, pesquisando, né, o que tipo de dados eu vou trabalhar, procurando banco de dados, e aí eu encontrei um banco de dados sobre a escravidão africana, que eu vou mostrar para vocês, né, e aí começo a pensar, falei assim, vou fazer um trabalho, dá para fazer algo interessante aí, né, e foi muito bem recebido, né, teve algumas exposições, e posso compartilhar a tela aqui? Sim, vai ser oportuno. Ok. Estão vendo aí, Adérito? Sim, está visível. Ok. Bom, esse é um trabalho também de divulgação científica, né? Você está divulgando, né, um trabalho que a visualização de dados, né, ela tem essa importância também por ser um canal de divulgação científica. Bom, o que se trata o trabalho, né? O meu trabalho, aqui tem algumas fotos dele, né, que a gente chama de visualização física de dados, né? Eu peguei dados sobre a escravidão africana, a escravidão atlântica, né? A escravidão africana do lado Atlântico, e fiquei, né, assim, como é que eu vou representar esses dados, né? Qual seria uma forma interessante, né, visualmente, né, compreensível, que eu pudesse apresentar esses dados. Eu poderia fazer isso usando um suporte gráfico, né, por computadores, enfim, né, fazendo impresso,
mas eu resolvi, né, optei, né, por fazer de um outro modo essa visualização, né, que seria esse caminho pela visualização física, né, como eu vou representar esses dados, né, materializar de alguma maneira esses dados, né, e aí, um pouco pelo que o Adélio falou, né, por esse meu envolvimento também, né, com a arte, né, eu acabei, né, ao longo do processo, né, chegando, né, a esse resultado que a gente chamou de escultura de dados, né, que ele acaba sendo uma escultura, né, representando os dados sobre a escravidão africana. E aí, isso aqui são algumas fotos só para vocês terem uma ideia, mas depois eu vou mostrar outras, tá? Okay. E aí, onde é que eu consegui esses dados, né? Onde é que tem esses dados, né? Esses dados, né, eles estão numa plataforma online, né, que é mantido por uma universidade, por um grupo de pesquisadores, na verdade é uma plataforma que é alimentada por pesquisadores do mundo inteiro que estão estudando escravidão. Ela já vem sendo, é uma pesquisa que já tem mais de 50 anos, né, desde a década de 60, né, esses pesquisadores vão alimentando esse banco de dados com dados sobre a escravidão atlântica, né, e africana. E aí, né, diante desses dados, né, eu vi que havia um potencial aqui para eu fazer, né, esse trabalho, né. Então, para quem quiser conhecer depois, né, tem aqui a página, né, e aí você pode fazer diferentes pesquisas, né, por exemplo, você pode colocar aqui período de 50 anos, regiões de embarque, desembarque dos africanos, né, e aí você pode baixar essas tabelas, né, e aí dá para fazer assim, ó, entre 1651 e 1700, né, quantos africanos saíram da região de Senegal de Serra Leoa, né, da Costa do Ouro, né, Moçambique aqui na região oriental, né, então é possível fazer esse tipo de pesquisa, né, então eu fiz o download desses dados todos e comecei a processar, né, a trabalhar esses dados, ok? O que esses dados me dão? Eles estão me dando são dados quantitativos, né, que eles me dizem a quantidade de pessoas que saíram da África em direção às Américas e também ele traz também, né, aonde eles chegaram aqui nas Américas, né? Aí Brasil, enfim, região do Caribe francês, Caribe inglês, né? Alguns aqui tem até uma coluna aqui da própria África para a África, né? Que seria uma escravidão interna, mas basicamente, né? Eu trabalhei só com os dados daqueles que chegaram nas Américas, tá? E aí, diante disso, eu comecei a processar esses dados, né? Organizar esses dados. Usei do Excel, né? Fui né, enfim, selecionando, organizando todos esses dados, e aí é um número muito grande, Adélio, assim, é um número muito grande, estimas que foram cerca de 12 milhões e meio de pessoas que vieram para as Américas, né, escravizadas, né, então como é que eu vou representar, né, esse número tão grande, né, um número de milhões, casa de milhões, né, como é que eu vou fazer isso, né, materializar esses dados, né, então eu precisei fazer alguns cálculos, né, alguns arredondamentos, né, para ver como é que eu poderia representar isso, né, que fosse, né, materialmente possível, né, enfim. E aí, né, o que eu acabei fazendo, primeiro, né, aí como é que eu vou representar isso? Qual seria o elemento comum que eu pudesse utilizar para representar essa ligação, né, do Brasil, das Américas, né? E aí eu estava pensando no Brasil, porque eu sou brasileiro, né? Com a África, né? Qual o elemento comum aí que nos liga, né? Há muitas coisas, né? Mas aí eu comecei a pesquisar e aí comecei a perceber, né? Que as miçangas, né? As contas, né? Que aqui no Brasil, né? São muito utilizadas principalmente, né? Pelas religiões de matriz africana, né? Era um elemento que eu poderia utilizar para representar essa ligação aí do Brasil,
né, do Brasil, no caso, com a África, né, para fazer esse meu trabalho, né? Então, eu utilizei o que a gente chama aqui de miçangas, né, e contas também, não sei como vocês chamam aí, mas aí pesquisando também sobre cultura africana, né, sobre os países, enfim, eu percebi que as miçangas, as contas também, né, é muito utilizada aí, tem um significado, né, para vocês também, né, e aí eu falei, então eu acho que é interessante eu usar a miçanga, né, as contas para fazer essa ligação, né, para representar esses dados. E aí, nesses cálculos todos que eu fiz, eu falei assim, olha, cada miçanga vai representar 10 mil pessoas. Isso, como é um número muito grande, 12 milhões e meios, a opção foi, né, cada miçanga representa 10 mil pessoas. E então foi isso. Então eu comecei eu sabia, né, cada região da África, da onde eles saíram e onde é que eles chegaram, né? E comecei a fazer esse cálculo, comecei a contar miçanga, né? E comecei a desenvolver o trabalho, né? Muito no fazer, né? Isso é uma coisa do design, da ideia do fazendo ali, você vai encontrando as suas soluções, né? Um trabalho meio artesanal também, que remete lá à origem do design. E aí, como é que tá? Esse é o trabalho, né? E aí eu acabei fazendo essa escultura. Aí eu vou explicar para vocês, né? Cada círculo desse, né? O que está aqui atrás de mim aqui, cada círculo desse representa um período da escravidão, né? Cada círculo aqui, esse número 1, né? Esse número menorzinho, que é quando está começando ainda essa escravidão atlântica, é o que representa o ano de 1551 a 1600, e vai num crescente, né? O número 2 aqui, maiorzinho já, né, de 1601 a 1650, até que a gente chega aqui nesse número 5, né, que é o maior deles, né, que representa esse período de maior fluxo, né, da escravidão africana, né? Então, cada miçanga dessa representa 10 mil pessoas. Vejam só, né, essa representação que eu fiz aqui é fidedigna, né? Cada miçanga aqui, você pode ir contando 10 mil pessoas. E cada uma dessas cores aqui representa uma região da África da onde essas pessoas saíram, né? Aí aqui tem uma legenda aqui para vocês verem, né? A região da África Central Ocidental, que é a região aqui de Angola, né? África Oriental, que é a região de Moçambique, né? Golfo de Biafra, Golfo de Benin, Costa do Ouro. Eu estou usando uma terminologia um pouco da época, o que está no site, né? Hoje, né, alguns desses lugares têm outros nomes, né, de países. Senegâmbia, Serra Leoa, Costa do Barlavento, Costa do Ouro, Golfo de Benin, Golfo de Biafra, África Central e África Oriental. Então, as cores representam, nesse caso, da onde essas pessoas saíram da África, né, e a quantidade de pessoas que saíram, né? E aí vocês podem, né, com uma simples visualização, olhando isso, entender um pouco, né, desse processo, né, da escravidão atlântica, né? E eu fiz um outro, né, que representa as regiões, né, de desembarque aqui nas Américas, né? Então, as cores indicam essas regiões de embarque e desembarque, né? Cada miçanga representa 10 mil pessoas e cada círculo desse representa 50 anos de escravidão, que vai mais ou menos de 1550, dos dados que eu utilizei, até o ano de 1850, 1870, né? No Brasil, a escravidão termina em 1888. Deixa eu continuar aqui. Aqui tem uma foto, né, esse trabalho, né, ele acabou, né, eu participando de algumas exposições, 2 exposições aqui no Rio de Janeiro, né? Essa é uma foto do trabalho na Bienal, na 7ª Bienal de Artes da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Aqui são as 2 peças, né, tanto da região de embarque e desembarque. Eu chamo a atenção, né, para uma coisa que na hora que eu estava montando a peça, né, vocês veem que tem esses fios aqui que sobraram dessas 2 peças, né? E aí eu falei, né, por que não, né, amarrá-los aqui, né, no finalzinho deles, amarrar, né, e acabou, né, que
essa união dos dois fios aqui, né, tem um significado simbólico muito grande, né? É como se né, a gente tivesse, né, estabelecendo aqui, né, reforçando, né, a ligação, né, desses dois continentes, né, desses dois povos, dos povos, né, os africanos e os povos da América, né, no caso do Brasil também, né? Então, com essa ligação aqui, né, com simples amarrar aqui do cordão no final, né, a gente, né, eu estabeleci essa ligação, né, simbólica, né, enfim, não somente simbólica, né, dos dois povos. Isso aconteceu durante a montagem, né, não era algo que eu tinha pensado anteriormente, né, isso é uma coisa que eu gosto de reforçar, né, que esse trabalho do fazer, ali da prática, né, muitas das coisas foram acontecendo na hora, não havia esse projeto inicial, né, porque quando a gente pensa muito em design, né, a gente pensa numa coisa muito amarrada inicialmente, uma ideia de um projeto muito amarrado. E aí eu fui percebendo que, na prática, muitas das coisas foram acontecendo, né, foram desenvolvendo, e eu acredito que no final deram certo, né? O trabalho, né, foi visto por muita gente, né? Esse lugar onde ele foi exposto fica numa região do centro da cidade do Rio de Janeiro, né, um museu, né, o Paço Imperial, que é muito importante para a cidade, né, muito visitado, né, então ainda tinha, né, outras obras de outros estudantes, então foi bem interessante, teve uma recepção muito grande. Douglas, desculpe-me. Pode falar. Vou lhe interromper um pouco. Claro. Se tentarmos voltar ao gráfico anterior, a estrutura de dados, nesse caso, dá para perceber que na sua representação, a África Central Ocidental é que, portanto, exportou mais escravos neste processo. Sim. Exatamente. E mais abaixo consigo perceber que no gráfico de regiões de desembarque, o que simboliza, qual é a leitura que se faz sobre a parte, a sinalização preta, as miçangas pretas que simbolizam o mortos em viagens? Aqui tem o aspecto temporal ou não? Exatamente, porque eu estou a perceber que a pintura preta das miçangas representa os escravos que foram morrendo em viagens. Sim. E tem algum temporal e que possa sustentar esta representação? Tem o que você falou? Tem algum dado temporal que possa fundamentar esta representação? Adérito, ao longo de toda essa travessia, né, dessa travessia do Atlântico, né, muitas pessoas morriam durante a travessia, né? Eu posso mostrar aqui, ó, isso aqui essas miçangas pretas, né, elas representam os dados, os números desses africanos escravizados que morriam durante a viagem, tá? E aí é um número muito grande, né? Lembre-se que cada miçanga dessa aqui representa 10 mil pessoas. Esses dados, Adérito, tem lá no banco de dados que eu utilizei, né? Por quê? Porque esse tipo de anotação de documentação, né? Por quê? Porque o africano, né, o escravo, ele era uma mercadoria, né? Então, era um negócio, né, na verdade, né? Então, o que se fazia? Né, se anotava ali, né? Você tinha uma anotação de quantos saíam da África e quantos chegavam, né? Então, a diferença né, de quantos saíam, quantos chegavam, anotações de quantos morreram durante a viagem, ficaram registradas, né? Nas diferentes fontes, diferentes lugares né, desse circuito aí da escravidão. Então, as miçangas pretas aqui representam, né, eu quis representar isso, né, para mostrar o quão cruel e violento é esse processo, né, de que muitas pessoas nem chegavam, né, ao destino aqui nas Américas, né, eles morriam durante a viagem, tamanha degradação, né, dessas embarcações, né, era uma quantidade muito, muito grande de pessoas que vinham para cá, né, num amontoado, né, numa situação, né, extremamente violenta, e elas morriam durante a viagem.
Sobre a pergunta que você me fez, né, de fato, né, o que eu chamei aqui, que a gente chama África Central Ocidental, né, que é a região aqui principalmente aqui de Angola, né, foi a que mais, né, nessa escravidão atlântica, né, que foi mais cedeu, né, da onde mais saíram os africanos que vieram aqui para as Américas, né, trabalhar como escravos. E o Brasil, né, se vocês pudessem ver, vocês podem ver aqui, o Brasil foi a região que mais recebeu, né, esses escravos, tá? E aqui tem uma representação de um navio negreiro, vocês podem ver, e aqui, né, tem as diferentes regiões que vocês, né, podem indicar, né, cada cor aqui, né, representando esses lugares de embarque, e aqui os de desembarque, tá? Não sei se eu respondi o que você quis dizer. Sim, está mesmo respondido. Muitíssimo obrigado. Antes mesmo de avançar, só para criar um paralelismo, eu noto que está aqui com esta ilustração a trazer uma nova abordagem do design. E digo isso porque, portanto, no contexto moçambicano, acho que nós ainda não temos muita transcendência de fazer a representação do nosso cotidiano da maneira como trouxe. E eu entendo que esta metodologia pode ajudar, portanto, no processo de ensino e aprendizagem, a assimilar muito facilmente a nossa história. Agora, quero perceber, houve alguma referência, digamos, bibliográfica ou em termos mesmo de experiência para que pudesse trazermos esse resultado da estrutura dos dados neste contexto em que nos trouxe, ou foi uma invenção sua, uma maneira diferente de contar a história, o nosso percurso, usando a arte e o design? Há uma referência científica ou somente foi uma criação sua? Existe a referência, sim, Adérito, né? Não é uma coisa, né, que eu né, estou super nova, que eu estou inventando, apesar dessa área ser ainda, eu percebo que ainda pouco conhecida, né? Essa maneira de representar dados, né? Essa visualização física, né? Embora a área de visualização de dados, né, no jornalismo, na comunicação design, hoje ela é muito forte, né? Ela já é bem reconhecida, já tem o seu espaço, já, né? Mas o que eu estou fazendo aqui seria uma visualização física, né? Sim, existem referências, né? Outras pessoas estão fazendo isso, representando outros dados, né? Eu posso colocar o nome tem uma, enfim, acho que é o nome dessa... Não, eu vou colocar o nome logo depois aqui para vocês, mas existem outras pessoas, sim, que estão fazendo isso, Adérito. Embora ainda seja pouco conhecidos, né? Assim, ainda não tem né? Dentro do campo ele é conhecido, mas ainda precisa ter uma visualização maior. Mas sim, pessoas que estão pegando esses dados e materializando, né? Existe uma artista, né, que faz isso com dados sobre meteorológicos, né? Eu me inspirei muito nela, né? Ela utiliza também fios coloridos, né, para representar, por exemplo, dados meteorológicos. Então há referência, sim, né? Mas é claro que essa minha formação, eu estar dentro de uma escola de artes, né, acabou me levando também, né, por esse caminho, né? Bom, eu basicamente, eu já falei, né, o que é o trabalho, eu vou mostrar para vocês algumas coisas, então, né, aqui, né, mais uma fotografia, né, para vocês terem ideia, né, do uso das miçangas. Foi um trabalho bem artesanal nesse sentido. Aqui são as duas peças. Essa aqui no meio, aqui, né, essa esfera aqui no meio representava o período, né, de cada uma desses círculos maiores. Aqui, ó, um exemplo aqui, né, 1551 a 1600, né. E aí esse círculo menorzinho, né, aí vocês percebam, né, que é facilmente visualizável, né, que como, né, esses ciclos menores, né,
você tem um crescimento da escravidão, e depois no finalzinho aqui, né, esse ciclo menor, que já é o último, né, os últimos 50 anos da escravidão, já é menorzinho, já o fim da escravidão, já, né? Ok. Isso aqui são os fios que eu mostrei, que eu falei deles, né? Esse aqui são fotografias de um outro momento, no Centro Cultural da Light, né, que é onde eu tive a oportunidade também de apresentar com outros trabalhos, né, com os estudantes da pós-graduação, na época que eu fazia, do mestrado, com professores. Isso aqui é a legenda que sempre acompanhava o trabalho, né, para que as pessoas pudessem fazer a leitura, né, do trabalho. Eu percebi, né, isso que você falou, né, que de fato, né, eu acho que cumpriu o seu objetivo na medida que, de fato, as pessoas conseguiam visualizar, né, a importância, né, do tema da escravidão, né, e conseguiam visualizar, né, da onde eles saíam, da onde eles estavam chegando, né, essa relação do Brasil e da África. Eu acho que, nesse sentido, ele foi foi satisfatório o resultado, né, no sentido de que, pelo menos, eu percebia que muita gente percebia qual era a informação que eu estava querendo passar ali, né, como é que esses dados estavam distribuídos, né? Então, eu acho que é um caminho para comunicar visualmente muito interessante, né, sendo o design esse lugar aí de uma comunicação visual, né? Aqui são artigos, né, que eu escrevi com a professora que me orientou, né, que depois vocês podem procurar também, né, tem uma revista que saiu recentemente, um artigo falando sobre esse trabalho, né, como é que, né, e aí um pouco do que eu falei hoje, né, esse processo de construção do trabalho, né, e como é que esse aspecto do fazer, do trabalho artesanal, foi acabando direcionando o trabalho para um lado ou para o outro, né. E aí depois, aqui eu também fiz eu fiz, pensando nisso que você falou, Adélio, como é que eu poderia trabalhar, né, em educação, né, com esse meu trabalho, né, e aí eu fui desenvolvendo, né, alguns painéis, né, e fazendo algumas propostas para que esse trabalho fosse utilizado em salas de aula, em escolas, né, e aí eu desenvolvi alguns materiais, né, eu chamo material do aluno, né, que onde pudesse, né, utilizar isso em educação, né, para as aulas de história, por exemplo, história da África, história do Brasil, na história das Américas, e aí tem esse material aqui, né, que parte dele está aqui, ó, que eu já mostrei parte dele, aqui e aí isso aqui seria uma visualização não mais física, né, mais gráfica, né, que eu fiz esse material também, pode ser utilizado em sala de aula, uma representação do navio negreiro, né, as cores das miçangas, né, a localização desses lugares, o fluxo, né, aquilo que você perguntou, né, África Central Ocidental, Angola, né, para onde é que essas pessoas que saíram de Angola, né, para onde é que eles chegaram aqui no Brasil? Boa parte chegou no sudeste do Brasil, né, uma parte na Bahia, né, uma parte em Pernambuco, o Golfo de Benin, né, a maior parte foi para a Bahia, né, que aí, eu entendendo um pouco isso também, né, eu entendo um pouco, né, mais uma contribuição para entender, né, o Brasil, a gente aqui, né, e aqui também tenho, aí nesse material que eu preparei para os alunos, eu trouxe outros dados, né, aí eu trouxe os dados também de um comércio intra-americano, né, da escravidão, né, porque entre as Américas também havia um comércio, né, desses escravos africanos. Aí é o Brasil comprando da América Espanhola ou vendendo, né, e aí são outros dados aqui que eu trouxe também. As nações que transportavam escravos, né, a Espanha, Portugal, enfim, aí são outras coisas, né, a faixa etária dessas pessoas, aí são outros dados que eu trouxe que poderiam ser utilizados também em sala de aula. Basicamente, Adélito, ia mostrar isso, né? Exato. Muitíssimo obrigado. Exato. Exato. É uma eternidade. Eu acho que nós ainda precisaremos de
criarmos mais uma sinergia para podermos aprofundar mais. Já estamos em cima da hora e queria lhe agradecer imensamente pela disponibilidade, mas também gostava de pedir para que deixasse as últimas considerações e provavelmente o link ou as fontes para os que forem a se interessar pelo seu trabalho, onde que poderão encontrar, e acho que será um momento para poder fazer com que esta pequena abordagem que nós tivemos agora sirva apenas de polo, ou seja, o epicentro, a partir do qual poderemos ter muitos seguidores e também pessoas que vão se interessar em aprofundar mais as experiências que nos traz cá. Temos pouco tempo mesmo, é só para últimas considerações, se calhar dar mais acesso aos seus trabalhos para quem estiver interessado. Tá bom, eu agradeço novamente, né? Fico feliz aí pela participação. Sim, Douglas, eu pedia para... Pela participação. O que você... Adérito? Bom, é isso, eu acho que eu vou deixar... Sim, pode continuar. Tá, eu vou deixar a referência... A referência do banco de dados, para quem está interessado, é essa que eu mostrei aqui, ó. Esse site aqui, tá? Vocês podem procurar. É super tranquilo. Aqui vocês vão ter, né, todos esses dados que eu trabalhei, vocês vão encontrar aqui, né? E aí podem desenvolver outros trabalhos aí. Acho que seria super interessante ter essa troca e essa continuidade, né? Essa foi o banco de dados principal, a minha principal fonte de informações, né? Bom, é isso. Novamente agradecer, fico super feliz e espero que depois a gente possa continuar esse contato aí, esse diálogo. Okay. Exatamente. Muito bem. Eu acho que